Bom dia! Hoje, na nossa comunidade, nós vamos estudar o livro do céu, no capítulo 4, março 9, 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Luísa estava naquele estado dela habitual e, na sua intimidade, ela viu Jesus rezando. E quando ele rezava, ele dizia assim: Pai Santo, glorifica o teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos, e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Então, Jesus aqui, ele está exaltando a humildade, né? O humilde, ele sabe que Deus é o seu Criador e ele sabe que ele é criatura de Deus. O soberbo não quer saber disso. Ele está preocupado com outras coisas na vida e não se interessa em saber que ele tem um pai, né? Que o pai dele é aquele que o criou e que ele é seu filho, é a sua criatura. Dito isso, não. Aí ele pegou e deixou a Luísa, né? E, embora ela compreendesse, o que ela compreendeu dessa oração que Jesus estava fazendo? A força da humildade diante de Deus. Ela entendeu a força da humildade diante de Deus. Parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros, mas sim, tudo está aberto para os humildes. A Luísa, ela chegou à conclusão que Deus, para os humildes, ele dá tudo o que é de melhor, os seus tesouros, né? E ele está aberto para os humildes, mas está fechado a chave, todo o contrário, para os soberbos. Mas parece que lhes põe um laço no pé para os confundir a cada passo. Pouco depois se fez outra vez e me disse. Então, a Luísa diz que ela entendeu com essa oração de Jesus que os humildes recebem tudo de Deus, todas as graças, e Deus está olhando para os humildes. Ao passo que os arrogantes, os soberbos, né? Ele põe um laço nos seus pés para os confundir os teus passos. Aí depois Jesus disse: Minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interior contido, porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma pode se conhecer se está viva a graça, se sua vida interna está viva no obrar, em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua, se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece,
faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as habituais fraquezas, há uma grande certeza de que está morta a graça, ou bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem voa a alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funde em seu interior. Sem troca, tudo é externo e nada admite em seu interior de bem. Pode ser obra do demônio. Então, Jesus aqui, ele quer nos mostrar que e que se um corpo se conhece, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor do seu interior, né? Se ele está quente, ele está vivo, né? Ou se ele é aquecido por fora, no instantinho ele se esfria, né? Assim a alma pode se conhecer se está viva a graça, se sua vida interna está viva no obrar, em amar e sente a força da minha mesma vida na sua. Então, quando uma vida ela está viva na graça, quando ela está viva no obrar, que obrar? Fazer aquilo que Deus quer, né? Na sua divina vontade. Fazer aquilo que é vontade de Deus, fazer a verdade sendo sua companheira. E no amar a Deus sempre, direto. Primeiro mandamento, amar a Deus. Sempre amar a Deus. É quando a gente ama a Deus, a gente está livre do mal, né? Livre das coisas externas, né? As coisas que nos aborrecem. Pessoas que não cumprem com as verdades, né? E que nos incomodam no nosso derredor, né? E sente a força de minha vida mesma na sua. Então, essa pessoa está viva, né? Ela sente a força da vida de Deus nela, porque ela está obrando com Deus e ela está amando a Deus. Quer dizer, vive para Deus, né? Então ela está viva, né? E ao passo que qualquer causa aparente que se aquece faz algum bem e depois se esfria. Então, o outro que não está vivendo na graça, né? O que ele faz? Ele se aquece, ele começa a fazer as coisas corretas, né? Começa então a obrar em Deus, a amar a Deus, mas logo ele perde o estímulo, né? E não quer mais, desiste. E aí regressa aos vícios, comete os habituais fraquezas. Há uma grande certeza de que está morta a graça. Então, se essa pessoa não consegue sustentar a vida na graça, e Jesus está dizendo como que você vai sustentar a vida na graça, na sua obra e amando, né? Aí você vai ter a vida da graça em você. Ao passo que se você esfriar esse amor, né? E as suas obras começarem a ser aquelas de antes, cheias de vícios, então pode ser obra do demônio. É o que Jesus está dizendo. Pode ser obra do demônio, com certeza, né? Tem tudo para ser. Aí Jesus falou novamente: minha filha, que terrível pode ser para a alma, que foram mais fecundas
pela minha graça e não retribuíram. Então, Jesus está dizendo que vai ser terrível para as pessoas que receberam mais graças e não retribuíram. O que é não retribuir? Não obraram e não amaram. Não obraram no amor a Deus, né? Em fazendo as verdades, ou então em viver na divina vontade. A divina vontade é uma obra que Deus está nos dando agora, maravilhosa, decisiva na nossa vida. A partir do momento que a gente decidiu a viver na divina vontade, as nossas obras vão ser divinas, vão ser divinas. Mesmo quando a gente tem que chamar a atenção de outras pessoas que estão errando, que estão vivendo no caminho errado, que estão desrespeitando os outros, e você tem que falar, e isso te aborrece bastante, mas você fala, olha que coisa, mas você fala assim mesmo. E depois você se sente mal, mas por que eu tinha que falar aquilo? Mas eu tinha que falar, porque eu estou na divina vontade e Deus quer falar para a pessoa a verdade para ela e usou a mim. E isso pode me aborrecer, porque eu não quero me desentender com as pessoas. E eu nem vou me desentender com as pessoas, só que as pessoas têm que entender que a verdade existe e ela tem que ser proclamada. Então, eu vou usar da verdade, sempre, sempre. Então, essa alma que foi fecundada, Deus mostrou para ela toda a verdade, mas ela não quis. Ela não quis trabalhar essa verdade na vida dela e naquelas pessoas que estão ao seu redor. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecunda, não obstante a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que Paulo produziu em outras nações menos fecundas. Quer dizer que Jesus fez de tudo com os hebreus, com a nação preparada para receber o Messias, mas eles não enxergaram, eram estéreis, não viram, eram estéreis ao amor de Deus. Não conseguiram enxergar. Tantas pessoas humildes enxergavam que Jesus era o Messias, né? Mas os mais estudados nos hebreus, que sabia de tudo sobre o Messias que viria, não reconheceu Jesus como sendo o Messias. E não conseguiu, Jesus não conseguiu fazer frutos como Paulo conseguiu, porque Paulo foi trabalhar com os pagãos, né? E os pagãos estavam abertos a conhecer a palavra de Deus. Por isso nós não temos que ter medo de proclamar. Proclamar Jesus, proclamar a sua vida, a sua divina vontade, o seu amor infinito, que muitas vezes nós não conhecemos o outro, mas o outro pode estar aberto a escutar e vai fazer diferença na sua vida. Então, vamos falar, confiar em Deus e vamos falar a verdade de Jesus, o amor de Jesus, a sua infinita misericórdia por cada um de nós, para que a gente não, não seja, ou então não vivamos, ou quando encontramos as pessoas soberbas que estão com os pés amarrados pelo laço, a gente possa ajudar, né? A gente possa ajudar. Se a gente está na divina vontade, obrando na divina vontade, amando a Deus na divina vontade, a gente pode ajudar, né?
os enlaçados, né? Com sua própria soberba, né? E arrogância. Apesar que eles são complicados, né? São bem complicados. Mas e a graça? Né? A graça vem e ajuda, nos ajuda. E nos dá a palavra certa, né? Para falar. Temos que confiar. Só que temos que abrir a boca. Não pode ficar fechada. Porque porque a não correspondência à graça cega a alma e a faz errante e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. Porque o não correspondência à graça, a não correspondência à graça, não corresponder à graça, cega a alma. Deus te dá a graça e você se fecha. Ou você não a passa para frente, ou você não vive esta graça na sua vida e no seu interior e nem na sua vida, né? E a faz errar e dispõe a obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. E aí você nem reconhece os milagres, né? Porque você não correspondeu à graça de Deus. E você vê milagre e fala, ah, tá, isso aí acontece mesmo. É assim mesmo. E não dá a devida importância à graça que está realizando aquele milagre. Amém? Fiat.